Sexta-feira, 22 de maio de 2026, Operação Nacional em Presídios apreende mais de 500 celulares em unidades dominadas por facções. China suspende importações de 3 frigoríficos brasileiros. Vacina da gripe, especialistas alertam para os riscos da desinformação. Ação interativa no metrô de São Paulo está transformando passageiros em figurinhas de álbum da Copa do Mundo. Rússia acusa a Ucrânia por ataque que matou 6 pessoas em alojamento estudantil. Estados Unidos revelam arquivos secretos sobre objetos voadores não identificados. E quadro Talentos do Brasil traz a história inspiradora de um atleta que transformou o sonho em carreira. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal. Olá, boa noite para você. O Ministério da Justiça apresentou hoje o primeiro balanço do Plano Brasil contra o crime organizado. A iniciativa ampliou as ações do governo federal no combate às facções criminosas. No total, R$ 1 bilhão deve ser investido neste ano. Foram apreendidos 534 celulares em unidades prisionais de 23 estados. Ao todo, 49 estabelecimentos passaram por revistas, com fiscalização em mais de 2.600 celas. O Ministério também apresentou o mapa das 138 unidades prisionais que serão contempladas pelo Padrão de Segurança Máxima, modelo que pretende aproximar a estrutura dos presídios estaduais ao nível de controle das penitenciárias federais. A primeira vez que nós estamos enfrentando o crime organizado em todas as suas dimensões, incluindo o sistema penitenciário, de forma organizada, sistematizada, como disse o doutor Ademar aqui, com uma escolha baseada em critérios técnicos e no mapa de organizações criminosas, que é um produto da inteligência do sistema penitenciário federal. E agora, então, nós temos, portanto, através do Programa Brasil do Segurança Máxima, do padrão Segurança Máxima, não temos o objetivo de construir ou criar novas penitenciárias de segurança máxima. Nosso objetivo é elevar o padrão de segurança de 138 unidades. As unidades estratégicas estão distribuídas da seguinte forma: no Norte, 23, no Nordeste, 45, no Centro-Oeste, 15 unidades, no Sudeste, 28 e no Sul, 17. Segundo o governo, a escolha das unidades foi baseada em dados de inteligência, que identificaram presídios com maior articulação de facções criminosas dentro e fora das cadeias. Isso tudo para que o fortalecimento da segurança das unidades prisionais se desse precisamente nas unidades em que há maior articulação com organizações criminosas que atuam no entorno das unidades prisionais. Então, portanto, o que nós temos aqui é investimento e inteligência aplicados de maneira qualificada no aumento do padrão de segurança de unidades prisionais estaduais, que vão refletir em um resultado mais imediato no enfraquecimento das organizações criminosas. Entre os equipamentos a serem entregues para as unidades prisionais estão 276 aparelhos de raio-x, 138 scanners corporais, 365 viaturas. Outros equipamentos começam a ser entregues a partir de junho. Temos problemas evidentes em alguns contextos de facilitações de entrada de material ilícito, de celulares, isso é um fato. Isso pode acontecer tanto em função da precariedade estrutural e da falta de equipamentos, que é o que nós estamos propondo como elemento novo, ou seja, nós estamos reforçando os estados com equipamentos que vão permitir que se faça de fato revistas. Entre as iniciativas anunciadas, o governo federal liberou 66 milhões de reais para operações das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado na Amazônia. Também foi firmado um contrato adicional com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de 150 milhões de reais, para investimentos na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, nos 9 estados da região amazônica. Além disso, cerca de 200 milhões de reais
serão aplicados exclusivamente em operações especiais, voltadas à prevenção do aliciamento de comunidades carentes pelo crime organizado. O Programa Brasil contra o Crime Organizado prevê investimentos de 324 milhões de reais em modernização tecnológica, inteligência penal e reforço dos protocolos de segurança. Desse total, mais de 184 milhões de reais já foram empenhados e executados nos contratos e compras. E nós já contratamos alguns produtos, alguns desses equipamentos já estão contratados, os fornecedores vão entregar no prazo, que esperamos seja o mais breve possível. Portanto, os recursos já foram utilizados para isso, quase 200 milhões, eu adianto logo, só nesse primeiro, nós lançamos o programa há 2 semanas, mas já estamos aí com 200 milhões já empenhados, ou seja, já contratados para serem entregues esses equipamentos para os estados. Essa semana, nós noticiamos a abertura do mercado chinês para 3 frigoríficos brasileiros que estavam suspensos por questões sanitárias. Hoje, a China fez um novo bloqueio a outras 3 empresas brasileiras que passam a não poder enviar carne bovina ao país asiático. A China suspendeu temporariamente 3 frigoríficos brasileiros após identificar irregularidades sanitárias. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Segundo a ABIEC, a medida tem caráter temporário e preventivo para a rastreabilidade da matéria-prima e a adoção das providências necessárias pelas empresas envolvidas. 2 frigoríficos que estão impedidos de exportar as carnes são de Mato Grosso e outro de Minas Gerais. Neste momento, ao todo, são 4 frigoríficos com embarques suspensos. Em abril, a China já havia suspendido a importação de carne bovina e também derivados de um frigorífico do Mato Grosso. A ABIEC ressalta que o Brasil possui um dos sistemas de controle sanitário mais rigorosos e reconhecidos internacionalmente. As cargas apontadas pelas autoridades chinesas já estão sendo tratadas conforme os protocolos sanitários estabelecidos entre os 2 países. Foi o que explicou a associação em nota. Ao todo, 63 frigoríficos do país estão autorizados a exportar carne bovina para a China. O país asiático é o principal destino da proteína nacional, com embarques que somaram mais de 1.700.000 toneladas, gerando 8 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado. No mercado financeiro, o dólar voltou a subir nesta sexta-feira e o Ibovespa encerrou a semana seguida com a 6ª semana seguida em queda. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,02 na venda, alta de 0,55%. O euro foi vendido a R$ 5,83 na venda, alta de 0,41%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,81%, no patamar dos 176 mil pontos. As ações da Siderúrgica Nacional e Usiminas foram as mais valorizadas do dia e Minerva e Melius registraram as maiores baixas. A seguir, você vai ver como a desinformação sobre vacinas tem preocupado especialistas e afetado a procura pela imunização contra a gripe. Com a chegada da campanha de vacinação contra a gripe, voltaram a circular nas redes sociais boatos e informações falsas sobre o imunizante. Especialistas reforçam que a vacina é segura e continua sendo a melhor forma de evitar complicações da doença, principalmente entre os idosos. A campanha de vacinação contra a influenza segue em todo o país. A meta é proteger a população antes do período de maior circulação do vírus, especialmente entre os idosos, que fazem parte do grupo mais vulnerável.
Nas redes sociais, vídeos e mensagens sem comprovação científica têm associado a vacina a mortes de idosos. Especialistas alertam que não existe evidência de relação entre o imunizante e esses casos. E a contraindicação ocorre apenas para quem já teve reações graves à vacina da gripe. Como toda vacina, a gente tem aqueles grupos que têm uma contraindicação de receber. No caso da influenza, ela tem uma alta segurança para diversos públicos. Aquele grupo que não pode se vacinar, que é contraindicado, é aquele grupo que ele já apresentou em algum momento uma reação grave, anafilaxia, uma reação com a vacina da influenza ou algum dos componentes que tenha na vacina da influenza. Então, esse grupo ele não pode ser vacinado. Os demais grupos, eles podem se vacinar. Segundo profissionais da saúde, as reações mais comuns após a vacina são leves e passageiras, como dor no braço, febre baixa e mal-estar. Eventos graves são considerados raros e os efeitos leves costumam passar em 1 ou 2 dias. E sobre a vacina, a orientação é buscar informações em fontes oficiais e evitar o compartilhamento de conteúdos sem confirmação. Então, antes da população compartilhar qualquer informação, principalmente sobre vacina, é importante que procure as páginas oficiais do município, do estado e do governo federal para que identifique a veracidade daquela informação. Aquelas mensagens que têm um caráter muito alarmista, que a gente recebe no WhatsApp e tem um caráter de chamar mesmo a atenção no sentido negativo, ela precisa ser olhada com atenção e a gente identificar, a gente tentar procurar a veracidade ou não daquele relato. A vacinação continua sendo a principal forma de prevenir complicações, internações e mortes causadas pela gripe. Tempo variado no sul e no sudeste do país. Vamos à previsão do tempo para este sábado. Sol com pancadas isoladas de chuva marcam o dia na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, tempo um pouco mais firme, com sol entre nuvens. Já no Paraná, céu fechado e tempo chuvoso. Pelotas, mínima de 12, máxima de 18. Blumenau, mínima também de 12, máxima de 16 graus. Precipitações ao longo do dia em São Paulo. No Rio de Janeiro, sol com pancadas isoladas de chuva. Já em Minas Gerais, o sol aparece entre nuvens. Guarulhos, mínima de 14, máxima de 18. Niterói, mínima de 19, máxima de 25 graus. A paixão pelo futebol já começa a tomar conta das ruas e agora também das estações de metrô. Uma ação interativa instalada na Estação Paulista, em São Paulo, está chamando a atenção de quem passa pelo local ao transformar passageiros em figurinhas digitais no estilo dos tradicionais álbuns de Copa do Mundo. No meio da correria da maior cidade do país, uma parada rápida tem levado muita gente direto para o universo do futebol. No saguão da Estação Paulista, da linha 4 amarela, uma máquina interativa fotografa os passageiros e transforma a imagem em uma figurinha digital no formato clássico dos álbuns de Copa do Mundo. Idealizada pela companhia Coca-Cola FEMSA Brasil, essa experiência foi criada na estação de metrô da Paulista, onde é a estação onde existe um dos maiores fluxos de pessoas passando em São Paulo, e essa ativação foi desenvolvida para proporcionar uma experiência interativa aos todos os passageiros que passam por essa estação. Ao final da interação, o participante recebe a foto pelo celular para compartilhar nas redes sociais. A proposta é resgatar uma das tradições mais marcantes dos mundiais, a troca de figurinhas e a expectativa pelo álbum completo. A ativação, ela traduz essa proposta ao levar o universo do futebol como uma rotina do consumidor, só que de uma forma muito mais leve, criando conexões que sejam totalmente espontâneas com a marca e um contexto de grande circulação de pessoas, com iniciativas que unem experiência, entretenimento e conexão cultural. A ativação segue disponível na Estação Paulista até o dia 2 de junho e faz parte das ações de aquecimento para a Copa do Mundo de 2026. A experiência é gratuita e está instalada no saguão da Estação Paulista da linha 4 amarela do metrô de São Paulo.
A seguir, Irã e Omã discutem cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz. E Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulga novos arquivos sobre objetos voadores não identificados. Donald Trump anuncia o envio de 5.000 soldados para a Polônia. Rússia acusa a Ucrânia de ataque a alojamento estudantil. E Estados Unidos revelam arquivos secretos de OVNIs. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira o envio de 5.000 soldados americanos para reforçar a presença militar na Polônia. Trump justificou a medida pela boa relação entre os dois países. O anúncio acontece semanas após o presidente americano comunicar a retirada de 5.000 soldados da Alemanha e criticar aliados da OTAN, a aliança militar do Ocidente, pela falta de apoio na guerra contra o Irã. Em Helsingborg, na Suécia, na abertura de um encontro da OTAN, o secretário-geral da organização, Mark Rutte, elogiou a decisão de Trump, mas afirmou que a Europa e a OTAN estão caminhando para serem mais fortes e não dependerem tanto dos Estados Unidos. Milhares de cubanos se reuniram nesta sexta-feira em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Havana para protestar contra o indiciamento do ex-presidente Raul Castro pela justiça americana. Raul, irmão do ex-líder Fidel Castro, é acusado pela derrubada de 2 pequenos aviões em 1996, que resultou na morte de 3 americanos. Vestindo traje militar, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel participou da manifestação. A Rússia acusou a Ucrânia por um ataque com drones durante a madrugada que atingiu um alojamento de estudantes na cidade de Luhansk, uma das regiões do leste ucraniano que a Rússia controla parcialmente desde o início da guerra. Pelo menos 6 pessoas morreram e 39 ficaram feridas. Outras 15 ainda estão desaparecidas. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que este foi um ataque terrorista e intencional. A Ucrânia ainda não comentou sobre as acusações de Moscou. O Irã está negociando com Omã, país aliado dos Estados Unidos, um sistema permanente de pedágio no Estreito de Hormuz para formalizar o controle sobre o tráfego marítimo em uma das principais rotas do comércio global de petróleo. A medida é rejeitada pelos Estados Unidos e pode inviabilizar um acordo para o fim da guerra na região. Nesta sexta-feira, uma comitiva do Paquistão, país que está intermediando as negociações entre Irã e Estados Unidos, viajou até Teherã para mais um esforço diplomático em busca de um acordo no conflito. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou hoje um novo lote de arquivos sobre supostos avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados. Os documentos incluem relatos de pessoas que disseram ter visto esferas verdes, discos e bolas de fogo. Um primeiro pacote foi divulgado no início do mês, por determinação do presidente Donald Trump, e um site foi criado para hospedar os arquivos. Especialistas dizem que o material divulgado até agora não traz qualquer evidência conclusiva de vida extraterrestre. Hora da previsão, veja como fica o tempo neste sábado nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. No norte do país, o sol aparece em meio a muitas nuvens e a possibilidade de chuva com trovoadas em alguns pontos, especialmente no Amazonas e Pará. Em Roraima, céu fechado e tempo chuvoso. Manaus, mínima de 24, máxima de 28. Belém, mínima também de 24, máxima de 32 graus. No Nordeste, sol, nuvem e chuva em algumas regiões, principalmente em Pernambuco. Já em outras áreas, como Bahia e Alagoas, dia de sol entre nuvens. Recife, mínima de 23, máxima de 31. Salvador, mínima também de 23, máxima de 30 graus.
Na região centro-oeste, o sol aparece ao longo do dia, mas sempre acompanhado de nuvens no céu. Cuiabá, mínima de 17, máxima de 25. Goiânia, mínima de 19, máxima de 28 graus. A seguir, a história inspiradora e as conquistas de um atleta. No quadro Talentos do Brasil de hoje, você acompanha a trajetória de um atleta que é o exemplo de que grandes escolhas constroem grandes histórias. O tênis de mesa exige reflexo antes do pensamento. Exige precisão milimétrica, leitura rápida, disciplina e estratégia. É um jogo de frações de segundo, onde vence quem domina o tempo, a mente e o coração. Cláudio Massad tem tudo isso e há quase 30 anos transforma talento em legado. São mais de 300 medalhas ao longo da carreira. Eu fui campeão pan-americano em 2023 em Santiago, que me classificou, me credenciou a disputar os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. E em Paris, eu e meu parceiro Luiz Manara, a gente ganhou a tão sonhada, almejada e esperada medalha paralímpica. A gente foi bronze nas duplas. E ano passado eu disputei vários torneios internacionais e ganhei 10 medalhas internacionais, entre ouro, prata e bronze. Natural de Bauru, interior de São Paulo, Cláudio cresceu entre sonhos e desafios. Na infância, enquanto enfrentava bullying por estar acima do peso, encontrava no esporte um refúgio e uma identidade. Eu comecei aos 12 anos, eu sempre fui gordinho e aos 10 anos eu tive uma doença na perna chamada doença de Blount, onde a minha perna ela começou a entortar depois de uma infecção. E eu cresci assim e com 12 anos eu ingressei no tênis de mesa paralímpico, eu jogava futsal no SESI daqui de Bauru. Nos intervalos do treino de futsal, eu ficava brincando de ping-pong até então, de tênis de mesa. Fui campeão no campeonato regional, com apenas 6 meses de treino, ganhando de pessoas sem deficiência nenhuma. Mas como tantos jovens, ele ouviu que precisava ter uma profissão segura. Fez então faculdade de Direito e conquistou o diploma. Mas o coração insistia, o sonho tinha outro endereço. E foi numa conversa decisiva com o irmão mais velho, em um momento delicado da vida, que tudo ficou claro. E ele me liga falando que ele estava doente, que ele estava sendo internado, ele estava com H1N1, foi bem no começo da epidemia, e paralelamente ele teve rubéola. E aqueles dias que eu passei com ele no hospital, ele me relatou várias coisas da vida dele, dentre elas que ele era infeliz, que a vida toda ele fez também o que os outros queriam que ele fizesse. Ele falou assim para mim: saindo daqui eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu amo. 4 dias depois que ele me falou isso, eu estava enterrando ele. Ele veio a óbito, Foi a maior perda da minha vida. E aí também foi o elemento que me deu a coragem para eu assumir a minha carreira, para eu correr atrás da minha carreira, para eu ser feliz. Hoje ele é top 10 do mundo no individual na classe 10 e top 4 no ranking mundial de duplas. Você está ali num pódio, o hino nacional do Brasil tocando, a bandeira do Brasil hasteada, e todo mundo de pé em sinal a respeito pela tua conquista, que na verdade não é só minha, é de todo mundo que faz parte desse processo. Isso é impagável. E uma coisa que eu aprendi naquele momento, tocando aquele hino nacional, que mais importante do que cantar o hino nacional é você sentir o hino nacional. Cláudio Massad é referência dentro e fora das quadras. Bacharel em Direito e Educação Física, integrante do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro, comentarista de TV e palestrante. Mais que um medalhista, um construtor de caminhos. A história do Cláudio fala de medalhas, mas principalmente das escolhas que moldam a vida. Mesmo quando o caminho parecia incerto, ele escolheu o próprio sonho. O primeiro pilar é sonhar. Uma vida sem sonho é uma vida sem sentido, tá? Só que não basta sonhar, a gente tem que acreditar nesse sonho. É muito importante acreditar. Tão importante quanto sonhar e acreditar é trabalhar duro.
Nada vai cair do céu. Nada, nada, nada. E o quarto pilar, que é fundamental, ter fé. Obviamente, fé em Deus, tudo é possível, desde que a gente corra atrás. Então, hein? Por hoje é só. Boa noite para você, um excelente final de semana e nos vemos na segunda. Até lá!